Fala galera, primeiramente eu quero agradecer a vocês por terem comprado esse curso. Hoje nesse curso vocês irão aprender como aplicar as ferramentas de gestão aprendidas no curso técnico em mecânica, pois muitas pessoas têm tido aquelas certas dúvidas, né, sobre como utilizar o nosso aprendizado na nossa profissão. Então vocês podem pegar um caderninho aí para começar a fazer anotações, podem tirar dúvidas comigo. Inclusive vou deixar meu WhatsApp aqui, vocês podem me chamar para mais informações. E inclusive na época de escola, nós sempre nos perguntamos, né? Quando tinha matérias de matemática, aquelas matérias chatas, né? Aquelas matérias que a gente não gostava, se ela realmente seria importante para nós, né? Se futuramente nós iríamos usá-la para alguma coisa, para algum emprego. E às vezes na técnica mecânica não é diferente, né? Você vê certas matérias que para nós podem ser um pouco insignificantes, né? Não pode ter tanto a ver assim com a matéria em si de técnica mecânica. Por exemplo, você pode ver muitas matérias administrativas. Você até se surpreende, né? Porque, poxa, se é técnica e mecânica, por que eu devo ver matérias de gestão? Será que eu vou usar isso na minha empresa, quando eu arrumar algum emprego depois de me formar? Então, muitas pessoas que estão fazendo um curso ou que já terminaram têm tido essas dúvidas. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um projeto criado na oficina de usinagem do Senai, usando exatamente essas ferramentas. Então vocês verão que essas ferramentas são bastante úteis para todos nós, que vocês irão aplicá-las em cada projeto que vocês criarão para a sua empresa. Então aqui, por exemplo, você faz um projeto, você precisa apresentar para o seu chefe ou para o seu superior. E você pode fazer isso através do PowerPoint. Então, primeiramente, você vai colocar uma capa, pode colocar o nome da sua empresa, né? Normalmente, você pode colocar o nome da sua equipe, como está aqui, ó, por exemplo, o projeto oficina de usinagem, o técnico, meu nome, mas vocês podem colocar o nome de vocês, o nome da sua equipe, o local onde a sua empresa se localiza, o nome do seu superior e etc. Então, esse curso online você vai aprender justamente isso, você vai aprender a planejar e executar o projeto como técnico mecânico. Você vai organizar esse projeto no PowerPoint para poder apresentar ao seu chefe, seu superior, ou até mesmo para os seus clientes, aplicando o conhecimento que você adquiriu no seu curso, com as ferramentas necessárias. Não adianta você aplicar o que vier na sua cabeça sem você aperfeiçoar os conhecimentos que você já tem. Você verá nesse curso que você consegue pegar a teoria e aplicá-la na prática, pois olhando de uma certa maneira, nós olhamos o curso técnico e mecânico como prática, né? Apenas em mão na massa, fazer manutenção, em abrir equipamentos, etc. Mas não. Essa etapa de fazer um projeto em PowerPoint para apresentação também é dado como prática. Você fazendo uma apresentação top, você irá convencer o seu chefe de que você tem um conhecimento exato e qualificado para aquela área específica que você irá trabalhar. Então, no primeiro módulo, eu vou ensinar vocês, primeiro, vocês precisam planejar o seu projeto. Não adianta você meter a cara e começar a fazer tudo de qualquer jeito, porque você vai se perder e se ocorrer alguma falha, você não conseguirá consertá-la. Você irá perder tempo e perdendo tempo você irá perder dinheiro para sua empresa. Nisso você vai criar um cronograma para poder colocar cada etapa que você irá executar no seu projeto e com um tempo determinado. Se você passar esse tempo, você tem que terminar essa etapa. Você tem que fazer uma breve observação. Se você passar esse dia ou desse horário, depende de como você organizar seu cronograma. E além disso, você precisa fazer um relatório descritivo. Por exemplo, você vai chegar na oficina de usinagem com um olhar técnico. Você vai chegar, o que eu encontrei nessa oficina de usinagem. Portanto, você vai, por exemplo, você entrar na oficina de usinagem, você vê que tem um torno mecânico, tem uma fresadora, tem gavetas com ferramentas, tem projetos, tem vários outros tipos de coisa, tem iluminações corretas. Portanto, você
vai poder fazer um checklist dessas máquinas, planos de manutenção, planos de lubrificação, além das normas brasileiras, né, além da ABNT e layout adequados para essa oficina. E o objetivo seria, no caso, a elaboração de um projeto de acordo com as normas brasileiras ou ABNT, que é abdicando melhorias na oficina de usinagem, além de descrever o que você encontrou na oficina de usinagem, o que você encontrou na oficina e o que você poderá melhorar nessa oficina, de acordo com o técnico mecânico, que no caso seria você. E primeiramente, é claro, você tem que planejar, que seria fazer cada trabalho em cima de uma logística de tempo. Você tem que acompanhar o seu trabalho para não se atrasar. Você tem que entregar o seu trabalho no tempo determinado. Por exemplo, você começou o trabalho dia 1º de março. Eu vou entregar o trabalho dia 1º de abril. Portanto, você precisa entregar até dia 1º de abril. Se você passar dessa data, você precisa fazer uma observação e saber o que ocasionou um erro para você explicar. Aqui tivemos um atraso por conta disso, porque estava faltando certos materiais, certos equipamentos, porque deu pane em alguma parte elétrica para poder fazer a apresentação no PowerPoint, etc. Você vai explicar por que deu atraso nesse projeto. E aqui, na prática, vocês podem fazer justamente o cronograma, fazer o cronograma. Aqui, cronograma início dia 16 de fevereiro até dia 5 de março. Em andamento, concluído, atrasado. E você também pode colocar a próxima entrega para você não se perder. Aí você coloca um percentual. Para quem sabe mexer no Excel, pode colocar ele automático. Ou então você pode colocar ele como se fosse apenas um croquis. Por exemplo, eu concluí metade do planilha de materiais, então eu vou colocar aqui 50%. Você sabe que você concluiu metade, você faz o seu próprio planejamento. Você consegue fazer, você fazendo o seu próprio planejamento, não ficando fixado apenas em uma coisa perfeita, querendo colocar paradas perfeitos para explicar. Você fazendo o seu próprio planejamento, seu próprio cronograma, você vai saber explicar para o seu chefe de uma melhor maneira. Portanto, aqui você coloca as cores para especificar, para ficar melhor para o chefe entender. E também, além do planejamento, você precisa executar. Ou seja, quais as atividades que você irá utilizar para poder explicar como funciona essa oficina de usinagem, ou no que você irá mudar. Por exemplo, o PDCA, 5S, diagrama de Ishikawa. Tudo isso você vai aprender como você vai utilizar aqui nesse curso. Num caso aqui com início e fim, e com as tarefas concluídas em andamento ou em atraso. Primeiramente, você vai colocar um layout atual da oficina. E como você vai fazer isso? Você precisa ter um conhecimento de AutoCAD, é claro, mas você precisa pegar uma trena e pegar um caderno com a caneta e fazer certas anotações. Você precisa contar os equipamentos na oficina, os seus armários, suas localizações, e fazer isso no AutoCAD. Isso você terá uma apresentação de como está a sua oficina de usinagem atualmente. Aqui o primeiro equipamento que encontra lá é o torno mecânico. O que seria o torno mecânico? Você faz uma breve explicação, pois você pode fazer a apresentação para pessoas que não têm certo conhecimento nos equipamentos. Você vai apresentar para eles. E o torno mecânico, como nós conhecemos, é um equipamento bastante útil para aqueles que querem fazer peças cilíndricas principalmente. Você tem que saber colocar a rotação adequada para você usiná-la. Você tem que saber fazer o cálculo de RPM e aplicar os comandos necessários para poder fazer certas atividades, como desbastar, você aprender a fazer rosca, chanfro e etc. E antes disso, de fazer essa atividade, é necessário você ter um checklist operacional em mãos. E por que isso? Esse seria um dos primeiros trabalhos descritivos que você faria dos equipamentos. Pois um operário, quando ele for fazer o seu trabalho, a sua usinagem na máquina, ele precisa ter esse checklist em mãos para evitar qualquer tipo de falha ou até mesmo um acidente. Pois antes de ligar o equipamento, ele aqui, por exemplo, precisa revisar o cabo e painel para não ter risco de queimar, não ter risco de nenhum problema.
limpeza do equipamento para ver se não tem nenhum tipo de cavaco preso que possa danificar a peça que ele irá usinar. Revisão do botão de emergência, isso é super importante, pois se tiver algum problema no equipamento, você não terá rapidez para poder desligar ele. É só você apertar o botão de emergência. Você precisa, isso aqui é essencial, você precisa verificar isso. Verificar o nível de óleo e os componentes do equipamento, tais como o barramento, você verificar se o barramento está adequado, a castanha, se ela está presa, e etc. Portanto, você diariamente ou mensalmente, dependendo do checklist operacional que você irá criar, ao qual você pode até criar através do Excel, você irá preencher. Por exemplo, eu fiz uma usinagem no turno mecânico dia 1º de março. Então vou colocar dia 1º de março e vou verificar tudo isso aqui. Então vou colocar aqui, por exemplo, a revisão dos cabos e do painel está com fera. Aí você faz uma marcação aqui. Mas a limpeza do equipamento não está. Então você vai colocar não confere e você vai botar uma certa observação. Por exemplo, você pode colocar assim: eu vim fazer um chanfro numa peça em tal dia e encontrei o barramento em condições ruins de trabalho. Encontrei coloquei óleos e lubrificantes encontrados no barramento com cavacos em condições muito ruins de uso. Então você pode colocar uma observação aqui. Esse seria o primeiro relatório descritivo. E é claro, a manutenção seria o coração do nosso curso, né? Como você colocaria uma manutenção através dessa apresentação? Você pode explicar para ele o que seria, no caso, uma manutenção, que todos nós conhecemos. É preciso ter cuidados técnicos indispensáveis para poder regularizar essa máquina. Não é apenas um conserto, uma troca ou conserto de um equipamento. É muito mais do que isso. Você precisa conservar o seu equipamento, adequar e prevenir, como vocês podem ver aqui. E como você vai fazer isso? Você vai fazer isso através de planos de manutenção. Você precisa... É como se você fosse um médico de máquinas. Você quando você está doente, você não vai no médico, o médico não faz certos exames em você. Ou se você quiser se prevenir para não ficar doente, você não faz certos exames, não toma certos remédios. Com máquinas, eles não são diferentes. Você precisa ter um monitoramento nessas máquinas. Você precisa fazer isso através de planos de manutenção para evitar falhas e defeitos. E aqui, no caso, antes disso, você poderia fazer um checklist de manutenção. E ele seria diferente do checklist operacional que eu mostrei anteriormente. Ele seria como se fosse uma consulta para esse plano de manutenção. Você teria ele em mãos, esse checklist de manutenção em mãos, para ter ideia de quanto tempo você iria trocá-lo. Por exemplo, a revisão dos correios, aperto de desgaste, revisão do aperto das porcas e parafuso, semestralmente. Isso você poderia... Agora você poderia fazer a pergunta: como que eu vou saber em qual frequência eu poderia trocá-lo? Você pode pegar o manual dessa máquina e acompanhar os seus elementos de máquina, seja porca, parafuso, porca sextavada, porca castelo, e você vai verificar o quanto que esses elementos irão suportar. Por exemplo, a porta castelo, todos nós sabemos que ela é criada para suportar vibrações, né? Portanto, você vai verificar se ela está adequada para o tipo de uso, o quanto que ela poderá suportar aquele equipamento, se ela deverá ser trocada daqui a um mês ou daqui a um ano. Portanto, você vai fazer essa consulta nesse checklist de manutenção. Mas, no caso, você pode fazer essa pergunta: o checklist de manutenção seria a mesma coisa do plano de manutenção? Sim, praticamente sim. Seria praticamente a mesma coisa, mas ele tem uma leve diferença. O plano de manutenção, você teria ele no seu Excel, onde você preferir acompanhá-lo. E nele você precisa atualizá-lo, ou você pode programar para ele atualizar automaticamente. Por exemplo, a revisão das polícias, correios e rolamentos. Você pode colocar no checklist de manutenção para você fazer uma consulta. Porém, aqui você precisa atualizá-lo, você tem uma data específica. Você vai fazer a troca dia 9 de março. E daqui a alguns meses, por exemplo, em julho, 9 de julho, você vai poder fazer uma revisão de como se encontra esse equipamento e trocá-lo mês seguinte. Mas aí você pode fazer a pergunta: poxa, mas se você fez a revisão dia 9 de julho,
Por que você não trocaria logo em agosto, ou por que você vai trocar em agosto? Porque é sempre bom você fazer uma revisão para você não precisar fazer uma manutenção corretiva. E essa manutenção corretiva resultaria em uma paralisação do seu equipamento, e o que custaria dinheiro. Portanto, seria muito melhor você fazer uma manutenção preventiva. Em caso, seria aplicando esses planos de manutenção para prevenir de ter certas falhas e defeitos no seu equipamento. E além disso, temos a lubrificação, que seria a operação para introduzir substâncias apropriadas na superfície. E isso também indica em fazer certos controles de lubrificação desses equipamentos, como por exemplo, um reservatório de óleo do cabeçote, rolamentos e engrenagens. Você pode colocar a cada 6 meses, a cada turno, ou você pode colocar semanalmente, anual, ou você pode colocar, como vimos anteriormente, através de datas. E os lubrificantes, óleo e graxa, aos quais você precisa pesquisar os seus tipos de lubrificante para não aplicá-los erradamente, para ocasionar uma falha. E como você poderá aplicar isso? Você poderá verificar isso através do manual do fabricante desse equipamento. Você pode pedir isso a algum superior seu na sua empresa, que você poderá pesquisar através desse manual o certo lubrificante desse equipamento e o quanto você poderá aplicá-los e até os locais que você pode aplicá-los. Pois, por exemplo, o rolamento e engrenagem, você precisa saber como aplicá-los para você não danificá-los. Portanto, isso você poderá encontrar nesse manual. Então, galera, aqui terminamos o módulo 1. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês o módulo 2, que vocês poderão aprender sobre relatórios interventivos, pois nós acabamos de abordar para vocês sobre o relatório descritivo que você encontra nas oficinas de usinagem e como usar e utilizar isso para apresentar ao seu chefe. Então daqui a pouco eu vou explicar para vocês como aplicar uma apresentação interventiva, como que você pode encontrar problemas nessa oficina de usinagem, pois muitas pessoas têm problemas de encontrar esses problemas nessa oficina de usinagem, pois é bastante complicado. A pessoa pode encontrar a oficina em perfeitas condições, como eu particularmente já visitei certas empresas que eu não conseguiria encontrar problemas, encontrar defeitos ou falhas. Então, daqui a pouco eu vou explicar para vocês no segundo módulo exatamente como fazer isso. Então é isso, galera. Até daqui a pouco. Um abraço.